Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 9ª aula do treinamento de Vue.js. Na aula de hoje vamos trabalhar com a diretiva vHTML, responsável por criar dinamicamente estruturas HTML dentro do nosso template. Vamos lá então, estou aqui com meu Visual Studio Code, vamos procurar a pastinha Components e criar um novo arquivo, exemplo 04html.vue. E este arquivo terá a nossa estrutura base, então um script e uma estrutura HTML. Só colocar aqui meu script setup e criar uma variável. Essa variável vai ter o nome de texto e inicialmente não vou utilizar nenhuma tag HTML, só adicionar um texto convencional, tá bom? Então olha que legal. Aprendendo a diretiva v-html. Então você pode enviar tranquilamente um texto que vai funcionar. E eu já quero mostrar para vocês uma diferença entre interpolação de texto com o nosso vHTML. Então aqui vamos colocar a nossa estrutura, chamar uma div, tá bem bacana, e aqui dentro v-html e chamo o meu texto. Bem simples. Agora, no app.vue, eu vou comentar a importação do meu componente 3 e vamos fazer o import do nosso quarto componente. Exemplo 04 from.components exemplo 04 html.vue e aqui eu troco de 03 para 04. Salvamos, navegador, e olha que bacana, aprendendo a diretiva vHTML. Você até pode falar, Ralph, mas uma interpolação de texto faz a mesma coisa. É verdade, inclusive, se a gente fizer um comparativo, vou criar aqui mais uma div e vou passar aqui via interpolação de texto a minha variável texto. Até pular uma linha. Ótimo, beleza. E se eu for dar uma olhada, realmente o resultado é o mesmo. Mas lembre-se, a diretiva vHTML tem foco em utilizar estruturas HTML. Então a gente não vai enviar apenas um texto, mas sim alguma estrutura HTML que possua esse texto. Então olha que legal. Deixa eu voltar aqui. Estou na minha variável texto. Vou dar um Ctrl X aqui. E eu vou utilizar um P. Um parágrafo, e colar esse meu texto. E esse P, para ficar bem evidente, eu vou colocar um estilo, entre aspas, color red. Pronto, então qual é a ideia? Vai gerar um parágrafo com uma fonte em cor vermelha, escrito aprendendo a diretiva vHTML. Vamos ver como vai ser feito via vHTML e via interpolação de texto. Olha só que legal, essa é a diferença. Então, o vHTML consegue reproduzir exatamente a estrutura como a gente precisa, utilizando o parágrafo e deixando com uma fonte vermelha. Já a interpolação de texto, ele não consegue converter o nosso P em um código, como também não consegue converter o nosso color red na cor da nossa fonte. Então, essa é a diferença. Então, o vHTML, para a gente poder trabalhar com estruturas dinâmicas HTML, enviando, por exemplo, divs, parágrafos, formulários, etc., é algo bem interessante e vamos utilizar muito no decorrer deste treinamento. Então, dando uma olhadinha aqui, essa, então, é a estrutura do nosso componente exemplo 04 HTML. Pessoal, espero que tenham entendido, que tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de comentar em caso de dúvidas, críticas ou sugestões. Não esqueçam também daquele like que ajuda bastante o canal. E até a próxima aula.